E aí, galerinha do mal, sentiram minha falta nessa plataforma? Tô aqui de volta, só pra avisar pra vocês, lá na nossa fanpage, lá na outra rede lá do Millennial Ladrão lá, a gente tá fazendo live de Crash Land, confere lá que é da hora. A gente tentou sobreviver sobrevivendo umas 3 noites, mas acabamos morrendo. Vamos tentar de novo esse sábado, fica aí, beleza? Então, galerinha do mal, tamo de volta. E hoje a gente vai falar de um assunto que assola muita gente, que nem todo mundo é especialista em informática. E hoje é um dia especial. Coloca nos comentários aí se você pegou a referência, beleza? Então hoje a gente vai explicar para vocês como funciona o computador, como funciona o PC. Então já se prepara aí. Dá aquela marretada no like, escreve que a gente tem bastante vídeo, tudo a quarta-aranha. E já dá aquela tiabagada no sininho pra você saber quando vem as próximas notificações, beleza? Seguindo com a coisa. Então, a pandemia chegou e botou na tarraqueta de geral. E ao contrário do que o vendedor da loja falou pra você quando você foi comprar seu celular, você descobriu que não. Que o celular não é capaz de substituir o computador. Sempre que você precisou trabalhar ou estudar por horas prolongadas na frente de uma tela, ou precisou de um trabalho muito mais elaborado, o computador ainda é imbatível. Mas lá no Tex, tem gente que faz live de jogos para celular. Então, como o nosso querido falou aqui, ele joga no celular, mas quem faz a transmissão da live é um PC ainda. Mesmo que ele tente fazer uma live direto do celular, é complicado, porque você precisa de um celular muito potente. Aí o preço que você vai pagar num celular muito potente, dá para você comprar um PC. E tem gente que faz a live num emulador. E adivinha, meu querido, o emulador do celular roda onde? Segue o game. A não ser que seja o Doom, porque o Doom roda em piano, caixa eletrônico, câmera digital de 1998, Porsche 911, Apple Watch, motosserra, teste de gravidez. O cara rodou o Doom num teste de gravidez. Se você já tentou várias vezes explicar pro seu pai e pra sua mãe por que você precisa de um PC mais potente e tal, ou eles nunca entenderam por que tantos core, tantos GB de memória, um SSD, um HD, placa de vídeo, aceleradora, VGA. Então esse aqui é o vídeo para você, ou se você quer entender o porquê. Então vamos lá, galera, que vocês façam agora um exercício de imaginação. Imagine uma linha imaginária. Imagine que você está numa biblioteca, e essa biblioteca tá você, uma lousa e uma estante cheia de livros. Aí você vai realizar o seguinte procedimento dentro dessa biblioteca. Você vai até a estante, pega um livro, abre ele, descobre que ele está cheio de contas, e aí você lê o que tem nele, escreve na lousa, resolve a conta, a equação, escreve o resultado no livro, apaga a lousa e guarda o livro de volta na estante. Basicamente, isso é um computador. Por quê? Porque quando você pega o livro da estante, é quando você clica lá no seu sistema operacional para abrir um programa, o seu navegador de internet, um jogo, e aí você começa a escrever as contas na lousa. Então, na verdade, seria o seu sistema, junto com o seu processador, jogando as informações, as instruções na lousa, seria na memória, e resolvendo elas para que execute o seu programa. E aí, assim que você termina de usar ele ou de salvar o seu trabalho, você escreve ele de volta no livro, no caso escreve ele de volta no HD e coloca ele de volta na estante, ele salva ele direto. Simplesmente assim que o computador funciona. Mas agora para você entender melhor, o que muda de computador para computador? Então vamos lá, você está nessa biblioteca, aí vamos supor que a biblioteca tá ruim, tá com o chão ruim, a lousa é muito pequena e ela não tá bonita, e a estante não tá em boa conservação, então isso refletiria no computador. Tem um HD lenta, como o chão da biblioteca tá ruim, você tem que andar devagar, e a lousa não permite que você escreva muito. Então seria o mesmo com o computador. Então você anda devagar pela biblioteca, você tem uma placa-mãe ruim, então ela é lenta. Você tem pouco espaço na lousa para escrever, você tem pouca memória para abrir mais programas mais pesados e outras coisas, entendeu? Então isso atrapalha o funcionamento do seu computador. Isso que diferencia uns de outros. Seguindo o raciocínio. Como você está sozinho na biblioteca, então tem um só de você, existe uma pessoa só para resolver a conta. Só que conforme os computadores, a informática, a computação foi evoluindo, os fabricantes descobriram que dava para colocar mais processadores dentro de um processador. Eu vou explicar essa teoria. Então seria mais ou menos assim, você tem um invólucro onde tem o processador e ele teria um processador só. Agora com o processador, a gente está sozinho na biblioteca. Então quer dizer, tem um só da gente para resolver todas as contas, as equações. Então conforme o tempo passou e a informática avançou, os fabricantes de processadores descobriram
que eles podiam fazer um processador com 2 núcleos de processador dentro. E conforme avançou ainda mais a miniaturização dos componentes e a tecnologia, colocaram mais núcleos. Então você pode ter um processador, por exemplo, como um dual core, que ele tem um processador, só que lá dentro possui 2 núcleos de processamento. Então ele trabalha como se fosse 2. Seria o equivalente de você estar na biblioteca, você e uma cópia sua. Então tem 2 pessoas trabalhando na mesma equação. Então ficaria muito mais rápido. Então você tem dual core, que seriam 2, 3 cores, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos, 16 núcleos, 32 núcleos. Para falar a verdade, o negócio deve custar um rim, né? Quanto mais pessoas tiver dentro da biblioteca, vai ser melhor para resolver a equação. Vai ter mais gente para calcular a equação. Então seria basicamente mais rápido. Só que aí existe outro problema. Por exemplo, se você tem várias pessoas, vamos supor, você tem 6 pessoas para calcular uma conta, só que você tem uma lousa só 2 metros, não adianta. Não dá para todo mundo usar essa lousa. Então é aí que entra a questão da memória. Vamos supor que você tem 6 pessoas, você tem um processador de 6 núcleos, como é o caso do meu, tá? E aí você tem só 2 metros de lousa, então você teria só 2 gigas de memória. Então não ajudaria. Então o que resolveria? Você tinha que ter mais gigas. Eu tenho 16. Então eu teria uma biblioteca com 6 de mim e uma lousa de 16 metros de comprimento para poder resolver essas contas, tá? Então você pode ter uma lousa de 2, 4, de 8, 16, 32, vai depender do seu bolso, tá? Mas é essa a ideia para você entender. Por isso que você tem que ter memória. Se você utiliza programas pesados, como eu faço, renderização 3D, desenvolvimento de jogos, eu preciso de mais máquina, de mais velocidade para poder fazer, para poder executar essas tarefas. Outro detalhe é a vossa HD, o disco rígido, que seria a estante, aonde fica armazenados os dados. O que acontece com a HD? A HD seria o seguinte, a HD seria uma estante em que você consegue ler as informações que estão no livro, beleza? Só que assim, existia o HD de 5.600, de 3.000 e poucos RPM, isso muito antigamente. Agora vamos supor, a gente tem uma HD de 5.000 e poucos RPM. Então você lê esse livro e escreve nele numa certa velocidade. As HDs mais comuns hoje em dia são a SATA. SATA não é de capeta, quer dizer, Serial ATA, não é Satã, tá? É Serial ATA, não esquece disso. Ela tem uma velocidade de rotação de 7.200 RPM, é o padrão de mercado agora, tá? Então ela tem um disco lá dentro, que nem uma vitrolinha, com uma agulha que lê esse disco, só que ela é uma agulha magnética. E ela não encosta no disco. Ela é tão próxima, mas ela não encosta. Ela chega a ser tão próxima que entre a cabeça de leitura e o disco não passa fumaça de cigarro, tá? Pra vocês terem uma ideia. O que acontece aí? Então, isso é uma das outras coisas que não se deve fazer, é bater no computador, que aí você estaria chacoalhando isso e poderia fazer essa cabeça de gravação de leitura, encostar no disco e danificar ele, tá? O que acontece? O HD, ele lê desse jeito, e ele lê de fora para dentro do disco, ele lê ao contrário do que lê um CD, tá? E aí chega o nosso HD mais moderno, mais novo, que é o SSD. O SSD, ele é um HD de estado sólido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que seria que se você tivesse uma HD, em vez de ter aquele motor que gira e a cabeça de leitura, você tivesse vários cartões de memória, vários pendrives ali dentro, e ele não precisa de parte móvel ou mecânica para ler. Ele funciona sem essas partes móveis. Então isso garante muito mais velocidade no processo de leitura e gravação. Então vamos dizer assim, que o HD seria uma criança da 5ª série lendo, o SSD seria um aluno do 2º colegial, que já tem prática com a leitura e lê muito mais rápido, escreve também mais rápido. Agora só para uma diferença é o seguinte, o ponto fraco do SSD são 2. É o preço, porque ele é muito mais caro que o HD, por preço por gigabyte, e a longevidade dele, o tempo de uso, a vida útil é bem menor que o HD. Existem HDs que duram muito tempo, só que é para isso que ela serve, para armazenamento. O SSD é para você que usa um programa mais pesado, que você precisa de mais velocidade. Muita gente usa também para jogar. Agora, o ponto mais crucial para todo mundo que é jogador aqui sabe melhor que eu, que é a VGA, a placa de vídeo, a aceleradora 3D. Sim, é através dela que você vê os gráficos, você vê a saída do seu monitor. E o que ela faz? Basicamente, ela seria uma espécie de mini biblioteca. Ela faz o mesmo que o seu computador faz. Só que a
diferença crucial, como ela calcula pontos flutuantes, quer dizer, são gráficos repetitivos, são cálculos repetitivos, ela não precisa ter 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, entendeu? Vamos supor assim, para um jogo. Num jogo você tem inteligência artificial, eventos, coisas que acontecem. O processador cuida disso. Agora, quem faz os gráficos aparecerem na tela é a placa de vídeo. Como eles são repetitivos, então ele é potente, o chip gráfico, também conhecido como GPU, VGA, tal. Só que como ela faz os gráficos repetitivos, então ela não é potente como o processador. Só que ainda assim é muito potente. E ela funciona basicamente do mesmo jeito. Ela pega o gráfico, armazena na memória dela, processa, joga para a tela para a gente ver e processa também as texturas. Então assim, se você for comprar uma placa de vídeo, veja primeiro qual que é o processamento dela, as especificações, memória, muita memória na placa de vídeo, às vezes ajuda, às vezes não, tá? Só ter memória não adianta, você tem que ter um conjunto da obra. Então não adianta você ter uma placa fraca e ter muita memória de vídeo, mas existe um equilíbrio entre isso, tá? Então assim, quando ela processa o gráfico, vamos imaginar para vocês assim que 3D, como vocês estão vendo aí o meu Mike Wazowski da Deep Web, ele é uma escultura feita de arame e a gente encapa ela com um papel ou um pano. Esse papel seria a textura, tá? Então quando você abre o seu jogo, os processos, as coisas vão tudo para o processador e a memória calcular. E os gráficos vão para a placa de vídeo. Existem outras diferenças na placa de vídeo também quanto ao formato da textura. Então as placas RTX nova que usa Ray Tracing, que é uma técnica diferente. Se vocês quiserem saber mais, comenta aí embaixo aí que eu faço vídeo sobre isso, se vocês quiserem explicando melhor sobre essas tecnologias, beleza? Então galerinha do mal, basicamente resumindo o conjunto da obra, é isso. Você pega um livro na estante, o seu computador pega um programa, um arquivo dentro do HD, lê, escreve ele na memória, e aí ele calcula enquanto ele está na memória, que é esse momento que você está usando, navegando pela internet, vendo esse vídeo ou jogando. E assim que você fechar essa janela, depois de dar o like, se inscrever e dar aquela tiabagada no sininho, ele vai salvar esses dados e colocar de volta no HD, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Estamos voltando aqui com a Quarta Aranha. Então se você teve a curiosidade de saber como o PC funciona, ou tem um amigo seu que não entende nada, pode mandar esse vídeo para ele, ou quer explicar para seu pai, para sua mãe, por que o computador é assim, por que ele funciona assim. E você pode ajudar esse nosso projeto, esse nosso canal maravilhoso nessa internet cruel, massacra todo mundo. A gente tem um link aí embaixo aí com o nosso Apoia-se, você pode ajudar lá. Tem o Pix nosso aí para você mandar uma contribuição simbólica, belezinha? E se você não puder ajudar, não tem problema, você pode dar uma curtida aí para dar tráfego pra gente. Você pode compartilhar com seus amigos para mostrar para eles como é que o PC funciona e se inscrever aí, dá aquela marretada no like, dá aquela tiabagada no sininho. Se você quiser, pode escrever o link no papel e colocar no pé de um pombo correio aí e mandar para alguém. Então, meus queridos, estamos todos de volta. E eu aguardo vocês próxima Quarta Aranha. Teremos mais vídeos aqui, seja ele uma groselha com pingo de verdade, seja uma gameplay, seja um review. Temos projetos em andamento e aguardamos vocês. Falou? So just do it! Don't let your dreams be dreams. Make your dreams come true! Just do it!